A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais este dia na presença do Senhor. Que o Senhor nos dá a liberdade de estarmos na sua casa. Alguns aproveitam, outros não aproveitam. Talvez por achar que ainda existem muitos dias. Mas os dias são maus. Cada vez mais nós vemos o ser humano, ele não podendo ser humano. Estava vendo há um mês atrás um filme em que um filme de faroeste, em que o rapaz lá falou, o índio, aí agora não pode mais falar índio porque falar índio é ofensivo, tem um termo lá, qualquer lá, indígena, não sei, cada vez muda, né? Então a gente vê que coisas que eram simples, elas estão ficando cada vez mais complexas. E o cristianismo também, que deveria ser simples, fica cada vez mais complexo. Para você ser cristão, você precisa subir no monte, precisa participar de um grupo, precisa usar uma roupa específica. E a gente vem cada vez mais transformando algo que deveria ser simplesmente dizer um sim e tentar viver os caminhos do Senhor, com tantas outras coisas. Estamos nesta manhã dando continuidade já na reta final. Teologia do desperdício, as epístolas gerais, nós já falamos das epístolas paulinas, já falamos de outras cartas, e agora de uma forma geral, aquelas que não se encaixam nem nos evangelhos, nem nas cartas paulinas, elas são as epístolas chamadas epístolas gerais. Começamos na semana retrasada, vamos dar continuidade, estamos quase acabando esse tema do desperdício, teologia do desperdício. Primeiro tema da manhã, o desperdício da fé morta. Tiago, capítulo 2, versos 14 a 26. Tiago, capítulo 2, versos de 14 a 26. 2 versículos, cada um, por favor. 14. Meus irmãos, qual é o proveito se algum disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante vai salvar? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-os e fartai-os, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês, tu e Deus é um só, fazeis bem, até os demônios Creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Levando 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi feito as obras que a fé se confirmou. E se cumpriu como a Escritura, a qual diz, ora Abraão, creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado de amigo de Deus. 24. Vocês precisam ler mais devagar. Não, é outra versão. É outra versão. 26.
Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a gente vê que muitas pessoas declaram crer em Jesus. Ou crer em Deus. Dificilmente alguém não crê em algo. Qualquer fé, se não há uma atitude, não vale nada. Mesmo estamos chegando no Dia das Mães. Por mais que os vídeos dos meus irmãos eles tragam essa condição de apelo, compre a flor, compre o chocolate, compre a cesta. Se não houver um ato prático, isso não tem sentido nenhum. Apesar de ser algo importante, não é essencial. É algo que nós falamos já há muito tempo. A condição de que, se eu tenho um amor pelo Carlos, eu tenho que demonstrar. Não pode ficar algo para mim. É algo que ele tem que perceber e tem que olhar e falar assim, poxa, o pastor Paulo ele tem um afeto pela minha pessoa. Ele liga para mim, ele conversa comigo, ele dá atenção. Isso é o que o Tiago está falando. As pessoas, elas se declaravam cristãs e ficavam só nisso. Liguei hoje, essa semana, para o Alice, com muita alegria, dando testemunho, Carlinhos e família. Então eles estão lá, estão lendo, primeira vez que alguém liga para mim e fala, pastor, eu posso ler mais? Então o ligou para mim e falou assim, posso ler além de um, posso ler mais? Eu falei, claro que pode. Então a gente vê um movimento que não pode parar. Da mesma maneira, na semana passada ou retrasada, eu tinha dado uma lição para a Chayane ler, e aí ela parou. E aí ela falou, eu tenho que continuar. Eu falei, não, tem que continuar, não para nunca mais. Tanto que eu postei lá no grupo da igreja, e aí se eu postasse a figurinha, o cachorrinho, ou a piadinha, entendeu? Alguém ia falar alguma coisa, mas como eu postei alguma coisa da Bíblia, as pessoas nem comentam. Uma como a outra comentou. A ideia é, nós não paramos nunca mais. Nós temos que demonstrar às pessoas. Não basta você simplesmente se declarar cristão. Você tem que viver o cristianismo. E Tiago ele fala exatamente sobre isso nesse texto que nós lemos. A mensagem da carta de Tiago aperta um botão de alarme, como também fez a carta dos Hebreus. A preocupação do meio-irmão de Jesus, Tiago, apóstolo, ele era meio-irmão de Jesus, não era de Maria, era de outra esposa, foi de desiludir leitores que pensavam que a fé genuína não é mais do que uma declaração. Novamente, Tiago 2,17, na sequência, acho que é a Ingrid agora. Tiago, ele não era Tiago, ele era filho, ele era meio-irmão. Depois explica, tá? Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, eu digo que sou cristão, eu não estou mais gripado, tá? Minha voz que ela está dando umas falhadas. É que nem internet, imagina a internet falhando, tá? Imagina você... O que eu ia falar? Oxe, perdi. Tiago 2,17 dizendo que a fé sem obras é morta. A figura de você dizer-se cristão e não ter nada que te ateste que você é cristão, e a gente vê isso muito entre as pessoas. A pessoa diz, eu cresci na igreja. Talvez a gente veja isso no nosso pequeno grupo, daqui a 10 anos. A pessoa está andando no mundo, está fazendo as coisas dela, ela fala assim, não, mas eu fiz discipulado. Não, mas eu disse sim na igreja. Eu fui batizado. E aí a pessoa ela vive uma vida totalmente desvairada, sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de regra. As pessoas têm que ver que você é cristão. Tem que haver alguma mudança no seu falar, no seu pensar, naquilo que você assiste, na sua família.
As pessoas têm que olhar para você e têm que ver algo diferente. Fé apenas da boca para fora não tem valor nenhum. Se tiver ações que acompanham, tais como respeito genuíno para com o pobre que aparece no culto, Tiago 2, 1 a 9 já vimos. Repartir objetos reais com o irmão a quem falta roupa e comida. Então a gente vê essa condição de exemplos que estão sendo dados dentro do texto que nós lemos. Na verdade, Tiago 2, de 1 a 9 nós não lemos. Vamos lá. Tiago 2, de 1 a 9. 3 versículos cada um, por favor. Menísia. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com um anel de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre vantajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Chayer e o Carlinhos. 4, 5, 6. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes formados de diversos pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que claramente são pobres, para serem ricos em fé, e eles do benefício de Deus que o amam. Entre-vos, outros menos desacreditantes do pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para a tribunal. Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Se vós, contudo, observai a lei, vigia segundo a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazia acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo pela lei como transgressores. Então, o Tiago, ele vem falando sobre essa diferença. Então, nós estamos num culto, aí você senta onde você quiser e tal. Aí chega uma pessoa com uma roupa bonita, com um anel no dedo, para uma BMW aqui. Estamos aguardando, né, o Alice para a BMW aí. Aí eu falo, não sentem no fundo não. Ô Rosângela, dá lugar para o Alice. Eu nunca fiz isso. E ele está falando isso, é uma acepção de pessoas. Na sequência, verso 15 e 16. Luísa de novo, agora Felipe. 2. Tiago, capítulo 2, versos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então o Tiago ele vem falando também sobre essa condição de você ver pessoas passando necessidade física, material, e você não fazer nada. Ah, vou orar por você. Legal, ore, mas faça algo prático. É por isso que sempre eu falo, traga o alimento para doação para a favela. E eu faço isso uma vez por mês. Então tá lá no meu carro. Então uma vez por mês eu vou com a Rosângela lá no mercado, separo um dinheiro, sei lá, separo acho que uns R$100 mais ou menos, vamos lá e compramos 4 saquinhos de arroz, 4 saquinhos de feijão, 4 saquinhos de macarrão, 4 saquinhos de molho de tomate, 4, 5. E a gente faz um kit, a gente vem e traz. Para que quando o pastor Marcelo for pegar lá na favela e for levar a palavra, as pessoas que estão com fome, elas não vão entender, não vão enxergar nada. Tem um alimento lá. Eles não vão por causa do alimento, mas o alimento é uma cereja do bolo para que eles possam ir lá. É um atrativo para a palavra de Deus poder chegar lá.
Nós temos que entender que tem que haver uma evidência para a declaração da fé. Então, respondendo à pergunta da Menise, eu falei que Tiago era o meio-irmão de Jesus. E aí ela perguntou, o que é isso? Quem era a mãe de Jesus? Menise. Quem era a mãe de Tiago? Eu pensei que fosse Maria. Continua sendo Maria. Maria. Quem é o pai de Jesus? O pai de Jesus é Deus. Quem é o pai de Tiago? José. Meu irmão. É essa a ideia, entendeu? Eu não me expressei direito. Tá? Então, quando você fala Tiago, meio-irmão, é porque ele não tem a mesma paternidade. Entendeu? Nós temos a figura de José como homem, gerando Tiago, e essa é um grande conflito dentro do cristianismo católico romano, porque não se consegue ver a figura de Maria como gerando outros filhos. Então, quando se fala irmãos na Bíblia, eles falam que não eram irmãos, eram primos. Mas não eram irmãos mesmo, sanguíneos. Depois que Jesus Cristo nasceu, sim, houveram relações entre José e Maria. O José não ficou na abstinência, tá? Continuando. O santo de verdade era José. É. Tem que defender, né? Pode ir. Tem que rir, velho. Hein? Vamos lá. Depois desse momento descontraído, né? Que o nosso irmão Felipe chegou. Lutero, o reformador, ele sentia uma pequena antipatia contra a carga de Tiago, porque imaginava que ali se ensinava que a salvação poderia ser pelas obras. Então, Tiago, para pessoas que leem Tiago sem prestar muita atenção, fica parecendo que para Tiago o importante são obras. Não são obras. É algo que a gente sempre fala na nossa igreja. E você tem que gravar isso. Eu faço obras porque eu sou salvo. Repita comigo. Eu faço obras porque eu sou salvo. E não para ser salvo. Isso é importantíssimo. Que é exatamente o teor, o entendimento da carta de Tiago. Então eu faço para. Mas Lutero, ele olhava para aquele ensinamento e ficava parecendo que não. Que Tiago estava defendendo a questão apenas das obras. Não, negativo. O reformador sabia que não havia qualquer boa ação que pudesse tornar Deus nosso devedor. Se as obras não cooperam em nada para nos salvar, como é que Tiago parece declarar o contrário? As escrituras não se contradizem. Se você encontrar alguma coisa nas escrituras que parece que é uma contradição, você pode ter a certeza que é você que não está entendendo direito. Nós temos que buscar o entendimento do que está sendo falado, porque a Bíblia ela tem um começo lá em Gênesis, um fim em Apocalipse, e ela é um ensinamento circular e progressivo, em que se você não entende que os livros eles estão todos ligados um no outro, o que vai acontecer é que você acha que ensinamentos eles são fragmentados. E pessoas criam campanhas de toda sorte, a espécie exatamente dessa forma. Eu tiro um versículo do contexto e aí eu quero de alguma maneira fazer uma teologia nova apenas a partir de um versículo, isso está errado. A solução desse enigma de Lutero encontra-se no fato de que a fé é mais do que crer em evidências. Milhões de brasileiros creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mas essa fé não faz nenhuma diferença no seu comportamento. Quantos cristãos, ou mesmo você, quando você olha no espelho, quando você olha no espelho, se você não faz essa prática, faça isso. Eu olho no espelho e eu começo a olhar e falo assim, como que eu me declaro cristão e eu faço dessa maneira? Como que eu ajo dessa forma? Então eu tenho me confrontado em algumas coisas e tenho tentado adequar o meu cristianismo ao cristianismo da cruz. Então eu já falei para vocês que há mais de um ano atrás eu separo invariavelmente segunda, terça, quarta, quinta e às vezes sábado, das 11 ao meio-dia, e um dos dias, desses 4 dias, eu fico das 10 ao meio-dia, eu fico no meu quarto recluso, orando, lendo a palavra.
Claro que a minha condição, ela é diferente da sua. Eu sou um pastor tempo integral e eu tenho essa liberdade. Tá? Lia, fazia minha leitura diária, 20 minutos de manhã, e eu comecei a achar pouco. E comecei a mudar. No começo da semana, eu falei, eu vou ler 15 minutos de manhã, 15 na hora do almoço e 15 à noite. E estou estabelecendo um hábito. E já estou uma semana fazendo isso, para mim já faz normal. Ou seja, eu tripliquei o meu tempo de leitura porque eu decidi fazer isso. Então nós temos que olhar para o nosso cristianismo e começar a mensurar ele não em relação ao cristianismo de outras pessoas, mas à nossa vida e ao que Cristo está dizendo na palavra dele. O que eu tenho feito em relação ao meu cristianismo. Milhões de brasileiros creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mas o que tem gerado diferença na vida deles? O que tem mudado na sua vida você ser cristão? Então eu vou dar um exemplo para você. E não sinta isso como uma opressão, como uma cobrança, nem nada. Vocês, irmãos que trabalham com flores, vocês vinham tendo datas comemorativas. Então, quando tinha data comemorativa, quando aconteceu a primeira vez isso, não lembro se foi o Felipe, ou não lembro. Alguém veio a mim e perguntou se poderia trabalhar na data comemorativa. E eu falei que não haveria problema nenhum, em especial sendo domingo. Desde que você, se possível fosse, você trabalhasse de manhã e à noite você estivesse para cultuar ao Senhor. E assim foi por muitos anos. Ano passado, não, esse ano em específico, no evento das mulheres, houve uma provisão sobrenatural. As pessoas ganharam muito, tinham muitos clientes. E aí o que eu observei é que nem de manhã e nem à noite. Algumas pessoas não vieram à noite. Porque a loja estava cheia, o Alice relatou para mim, eu acho que ele veio, né? Vocês vieram, né? Tá, mas ele relatou para mim que teve que literalmente empurrar os clientes para fora, porque estava ali. E eu, quando passou isso, eu conversei individualmente com algumas pessoas e disse, Dia das Mães vai ser muito maior que isso. Como você vai reagir com essa situação? Você vai dar vazão a isso? E você vai ficar realmente o dia inteiro lá e não vir prestar culto ao Senhor? Ou você vai montar uma estratégia para que você chegue em um tal horário, você defina uma meta de vendas e quando chegar aquele horário você fecha e acabou. Pô, pastor, eu vou perder vendas? Eu não estou aqui para dar comando na vida de ninguém. Não estou aqui, estou aqui para dar instruções e dar alertas, porque às vezes a pessoa está no meio da confusão, ela não consegue enxergar o quadro geral. O que eu observo é que nesse Dia das Mães há uma expectativa grande, tanto que a gente não está vendo grande parte das pessoas aqui. Será que no domingo, Dia das Mães, vai se repetir o domingo das mulheres? Ou será que vai se faltar mais tempo ainda? Ou não estando na igreja, mas dentro de casa, nós vamos ver maridos e mulheres ausentes? Eu não posso fazer nada, eu tenho que preparar isso, tenho que fazer aquilo outro. E aí você deixa as coisas que são regra pelo aquilo que é fora da regra. Talvez pensando que se você não aproveitar essa situação, vai faltar provisão sua para o resto da vida. É exatamente o que nós estamos falando aqui. Esta falta de confiança em Deus. Isso aconteceu lá com o povo de Israel no Egito. Quando caiu o maná dos céus, eles estavam no deserto, aqueles homens receberam uma regra. Todo dia você sai pela manhã, colher o maná, que é a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. O Carlinhos come 2 pãezinhos, pega 2 para ele. A Chayane come 1, pega 1 para ela, são 3. Aí pega 2, mais 1, mais 1, mais 1, pegam 5 pãezinhos e depois do outro dia você pega de novo. Eita, e se não tiver amanhã? Aí o Carlos ia lá. E se alguém pegar o meu? E se alguém pegar o meu? O Felipe chega antes e pega o meu. Então eu vou lá e vou pegar assim. O Carlos pensa. Porque o Carlos é mais novo, né? Ele vira o exemplo, né? Tá saindo Não, mas de vez em quando eu lembro de você. Exemplo, tá? Aí o Carlos chega mais cedo. Fala, Chayane, me acorda mais cedo.
Porque se o Felipe pegar aquele monte de criança lá, ele vai pegar os pão tudo. Aí o Carlinhos vai lá e pegava, em vez de pegar os 5 que ele precisava para comer, ele pegava 10. Para já garantir. Comia os 5, saboroso. Quando era no outro dia que ele ia pegar, estava o quê? Podre. Jogava fora. Cuidado. No dia do Senhor, o Senhor falava, pegue dobrado no dia anterior. Por quê? No dia do Senhor não vai ter. Aí o que a galera fazia? Não pegava dobrado e queria pegar no dia do Senhor. Será que você vai ser aquele que vai querer pegar dobrado no dia das mães? Ou você vai confiar que a provisão do Senhor é sobre a sua vida? Eu vou estar aqui, eu vou pregar, se você vai estar ou não é com você, se você faltar eu vou ligar para você, mas é com você e Deus. Como eu falo sempre, quem paga os seus boletos é você. Milhões de brasileiros creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mas essa fé não fez nenhuma diferença em seu comportamento. Fé sem substância é desperdício. Fé salvadora pode ser comparada à vida. Um corpo sem vida é completamente distinto de um cadáver. Fé que não produz nenhum sinal de vida deve ser falsa, morta e sem valor. Na aparência, a farinha de trigo é diferente de um giz moído? Farinha de trigo, se você olhar assim de uma maneira grosseira, pegar um giz e amassar ele, e colocar um montinho de giz amassado e um montinho de farinha, talvez a Rô, pela expertise do trabalho dela, ela identifique facilmente. Mas talvez eu passe e não consiga identificar. Qual a diferença? Tem a mesma cor, tem talvez a mesma textura, a mesma aparência, mas um é trigo e outro é giz. Não vale nada. Não funciona para nada. Que cristão é você? Se alguém tentar fazer um bolo desse pó de giz, notará que a diferença é muito grande. O desperdício de fé se evidencia nesses casos em que pessoas professam fé em Cristo, passam por todos os requisitos que a religião exige, mas não sentem amor pelo Senhor. 1 Coríntios 16, 22. 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. O que é anátema? Maldito. Como que eu declaro o meu amor por Cristo? Obras. Como que eu mostro para Cristo que realmente eu me importo com aquilo que Ele está fazendo? Demonstrando. Replicando aquilo que Ele está ensinando. A maioria tem filhos. Alguns têm mais que outros. Entendeu? Ai, ai. Ó, Ai, ai. tem 3, viu? Hã? A Esther também tem 3. Outros têm mais. Não, aquele olha assim, do, né? É seu coração. Não, é porque você ainda parece que vai ter Pedro, né? João lá, como é que é o nome lá? Vocês creio que vocês estão criando as crianças ou tentando criar dentro dos princípios cristãos. Como que a gente vai ver se Helena, Heloísa e Isabela são cristãs? Quando elas tiverem 10 anos, 12 anos, 15 anos. É aí que a gente vai ver. Porque enquanto a Helena está lá bonitinha, senta, entendeu? E fica aí semana passada ela ficou bravinha comigo, né? Ficou bravinha comigo, né? Ficou bravinha, né? Ficou bava. Ela ficou bava, entendeu? Mas a gente fala, ela obedece. Com 15, 16 anos as coisas começam a mudar. Começam a mudar. Aí a gente vai ver do que é feito. Se realmente o princípio cristão que foi transmitido pela igreja passou por Felipe Rayane e realmente alcançou essas crianças. É aí que nós vamos ver. Vamos ver na vestimenta, nós vamos ver na fala, nós vamos ver em toda a forma de agir. Isso funciona para a minha casa, isso funciona para a casa de vocês, entendendo que Helena,
Heloísa e Isabela são seres independentes, que eles podem simplesmente pegar todo o ensinamento deles e jogar fora. Oramos para que não, porque vão voltar na marra. Cremos, qualquer dia desse a gente vai fazer um estudo sobre a teologia da aliança. Cremos que filhos que nasceram na aliança, eles são do Senhor e não tem conversa. Vai voltar na marra. Mas é bom demais saber disso. É bom e é confortante. Não quer dizer que nós podemos simplesmente abrir mão da instrução. Não quer dizer isso. Você pode ser um eleito de Deus, mas você tem que ter instrução. Pastor, mas tem filhos de cristãos que não são eleitos, que realmente nascem de uma descendência abençoada, mas não são de Deus. Quem disse isso? A teologia da aliança não diz isso. É isso que eu estou dizendo. Qualquer dia desse a gente vai fazer um estudo. A teologia da aliança, ministra, diz que se você nasceu num lar cristão, a Luísa nasceu num lar cristão, foi gerada dentro do casamento. Nós dois cristãos. Não tem conversa para ela. Ela vai dar as passeadas dela, tal, mas sempre alguma coisa daqui até o fim, até a chamada de Cristo, ou o falecimento dela, ela vai voltar aos caminhos do Senhor. É o que a teologia da aliança diz. É o que fala lá. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, toda aquela linha lá é um negócio muito mais complexo. A pessoa pode não demonstrar que, ou então os pais podem também não ser. Porque é aquilo que a gente falou no começo, muito cristianismo nominal, em que a pessoa se diz cristão, é pastor, está na igreja, é diácono, é presbítero, é do louvor e não é cristão. Ser cristão é muito mais do que você confessar, ser batizado, ler a Bíblia, estar na igreja, é muito mais do que isso. Lares cristãos que têm filhos cristãos, segundo a teologia da aliança, eles são salvos. Vão confessar individualmente, vão ter a profissão de fé, vão ter todo o caminho, mas eles são salvos. Tudo bem? Sem a motivação que o amor pelo Salvador desperta, toda boa obra não difere de obras espíritas e humanistas. Nós lemos em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Se alguém não pratica as obras de Cristo, seja maldito. Se alguém não confessa a Cristo como Senhor e Salvador, seja maldito. E aí ele fala Maranata. O apóstolo Paulo, quando ele fala Maranata, ele está declarando, além de tudo, que ele é cristão. Vem, Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor Jesus venha. Eu quero que ele venha concretizar o reino dele. Mas será que eu vou achar ser encontrado em falta ou não? Como que eu vou ser encontrado? Sem a motivação que o amor que o Salvador desperta, toda boa obra não difere de obras espíritas e humanistas. Os espíritas são aqueles que mais praticam boas obras. Mais praticam. Não. A ideia deles é uma melhoria contínua em que eu faço e eu recebo. Então eu quero ser bom na próxima encarnação, eu faço bem agora. Então eu faço meritocracia, eu faço para receber algo em troca. Eles não falam isso. Pelo contrário, eu sou altruísta, eu faço sem querer nada em troca. Mentira. A pessoa faz porque ela quer algo em troca. A gente vê muitas pessoas com movimentos que são até saudáveis. Às vezes a gente vê na televisão, você já deve ter visto lá, para alimentar a África, não sei o que, aparecem aqueles artistas globais, aí o cara vai lá e fala, olha, a criança está lá passando fome, entendeu? Você der R$1 por dia, você alimenta 5 crianças. Para a gente é uma situação que não é visível, mas é real. Criança Esperança da Globo. Criança Esperança, e aí vai embora. São projetos que são humanistas. As pessoas, elas olham com o fator moral para uma deficiência, um problema na sociedade e querem cumprir. Então, a gente vê o Greenpeace, por exemplo. O que é o movimento Greenpeace? O Greenpeace está defendendo a natureza. É algum problema? Não, pelo contrário, é um mandato de Deus. Só que eles colocam o animal acima do... Então, eu tenho o meu abrigo para cães. Beleza.
E as crianças? Tinha uma música na década de 80 que era meio comédia. Tinha umas músicas comédia na década de 80, né? Tinha uma música que falava de um cara que era office boy e quando ele estava andando de ônibus caía a marmita dele, só tinha feijão. E tinha uma música de um cara chamado Eduardo Zeck que ele falava assim: troque o seu cachorro por uma criança pobre. O que era isso? Ele estava fazendo uma chamada social, falando: quer ter o seu petzinho? Tenha. Mas não se esqueça das crianças com fome e carentes. É uma chamada social. Isso aí, dentro do cristianismo, não tem valor. Porque a pessoa ela faz para aliviar o coração dela. Ela faz porque ela está com algum peso no coração. Ela está fazendo mal de um lado, ela está tentando compensar essa balança que não existe. Nós temos que entender que obras feitas no mundo sem o amor motivador de Deus, para Deus não tem valor nenhum. Não quer dizer que as pessoas não devem ajudar. Quer dizer que para Deus só tem valor se a motivação for através de Cristo. Tiago estava certo, essa fé não passa de lixo. Olha que loucura. Um teólogo do Sri Lanka, um dos países que nós oramos nas quartas-feiras por oração, escreveu: temos que insistir que nada podemos fazer de nós mesmos para merecer a salvação. Salvação é pela graça por meio da fé. Efésios 2:8. E aí, Cauã, vai vir aqui na frente falar os livros da Bíblia? Não? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando aceitamos a oferta da salvação pela fé, nós precisamos saber o que está incluído nessa oferta. Então o Senhor, Ele oferece. É como eu chego para você e falo assim: olha, vamos almoçar hoje na casa do Carlos? Não, é ele que tem que falar, né? Ele chega assim falando, a gente já deixa assim no vazio, porque se não colar aqui, cola lá, né? Entendeu? Claro, né? Fiquei sabendo que lá rola um parmejana tremendo ali, ó. Entendeu? Qualquer dia ele vai fazer. Mas aí ele chega e fala assim, olha, quero convidar vocês para almoçar lá em casa. A gente tem que saber o que está incluso nessa oferta. Está inclusa a bebida? Está inclusa a comida? Preciso levar algo? Leva um descartável? Não é assim que a gente pensa? Salvação tem que ser a mesma coisa. Nos é oferecida a salvação pela graça. O que está incluído nessa oferta? Devemos saber que inclui seguir Jesus como Senhor. Essa é a primeira coisa. Nós aceitamos Jesus, a graça do Senhor, e nós temos que entender que dentro dessa oferta não dá uma liberdade para você andar, fazer o que você quiser. Você escolheu, decidiu participar desse time. Então você vai ter que viver nesse esquema. Eu tenho que olhar para o Jesus Cristo como meu Senhor e falar: eu vou copiar esse homem. Eu vou fazer como ele fazia. De outro modo, as pessoas pensaram que foram motivadas a seguir um caminho, sem saber o que seria esse caminho. É a graça de Deus que nos capacita a seguir esse caminho. Tudo vem da graça. Mas é o caminho em que o pecado é abandonado e a vida pela justiça é abraçada. Então, outra coisa, nós temos que buscar cada vez sermos mais justos. E abraçar isso, não simplesmente cumprimentar. Eu gosto de abraçar a pessoa, eu gosto de dar um beijo no rosto da pessoa. E lá no Novo Testamento falava que era o ósculo santo. É um símbolo de você ter intimidade com a pessoa, em que você é próximo da pessoa. Um abraço, às vezes, ele cura a dor que a pessoa está. A pessoa está sentindo alguma coisa, às vezes eu simplesmente vou lá e abraço. E a pessoa ela se sente confortada. Você sente os músculos que estão rígidos no corpo da pessoa amolecer, porque você abraçou ela. É uma demonstração de amor. Tudo vem da graça, mas é o caminho em que o pecado é abandonado e uma vida pela justiça é abraçada. A partir do momento que você começa a andar nesse caminho, você começa a reparar que algumas coisas, elas não são conformes. Não valem, não podem mais ocorrer na minha vida.
esse tipo de situação. E se ocorre, eu tenho que rapidamente pedir perdão e voltar atrás. Quando as pessoas aceitam a salvação que Cristo oferece, precisam saber que é isso que estão aceitando. De outro modo, não estariam colocando sua fé no Jesus da Bíblia. Poderiam colocar a fé deles, talvez, no evangelho que pregaram na igreja presbiteriana, ou na igreja batista, ou na igreja católica. Nós não somos chamados a esse tipo de coisa, nós somos chamados a seguir a Cristo. A religião é apenas uma ferramenta em que é colocado para que a gente possa ajudar a nos servir, ajudar-nos a servir ao Senhor. Para todos que escolhem o caminho de Cristo, deve ficar bem claro que eles estão escolhendo o caminho da cruz. Uma outra coisa que é um bônus que vem com aceitar a Cristo. Qual é o bônus de você aceitar a Cristo? A salvação. A salvação, sim. O que mais? A graça. O que mais? O que mais? Vocês estão falando coisa boa, né? Mas é ruim. Obediência. Sofrimento. Também é coisa boa. Todo mundo que vive o cristianismo sofre. Ou sofre na sociedade, ou sofre em casa. Quantos de vocês têm dificuldades com seus cônjuges? E essa demonstração de amor que você tem que ter pelo seu cônjuge, apesar de, é uma demonstração de amor das Escrituras Sagradas. Por que que a palavra divórcio, dentro de um casamento cristão, casamento, não é uma junção, não é casamento civil, casamento cristão, é uma palavra que não pode ter nem na boca daquele que é casado, porque isso é uma afronta do Senhor. É como você olhar para Deus e cuspir na cara dele e falar: você me deu isso, você me concedeu isso, não isso a pessoa, tá? Essa situação. Tem toda essa graça que o Senhor me concedeu, mas eu decido falar o quê? Divórcio é uma opção. Cada um pega os seus panos e vai embora. Cada um toca o seu barco. Isso é um ato de rebeldia contra Deus. Se você já fez, peça perdão ao Senhor e tira da sua boca isso. Porque quando você fala essa palavra, você está trazendo uma coisa que pode ser verdade na sua vida, e isso não é possível diante do cristianismo. Para todos que escolhem o caminho de Cristo, deve ficar bem claro que estão escolhendo o caminho da cruz. Lucas 9, 23. Lucas, capítulo 9. Lucas 9, 23. Quem quer? Sou eu. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir, Heloísa, por favor. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Cristianismo tem a ver com eu negar a mim mesmo, os meus desejos, a minha vontade, o que eu quero que seja feito, o que eu quero. Casamento do mundo é assim. Se a pessoa está me satisfazendo, eu fico com ela. Não está me satisfazendo, eu despacho. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia após dia, só uma vez? Não, todo dia. Todo dia que eu estiver com a Rosângela, eu desejar que seja feita a minha vontade, eu tenho que trabalhar para mortificar a minha carne. E aí você segue a Cristo. Fé que parte para outro caminho deixa de ser fé que salva e passa a ser uma fé falsa e genuína. Trouxe vários elementos para você pensar. Poderíamos até parar já a nossa EBD, porque nós temos muita coisa para pensar, mas nós vamos ter o nosso segundo período. Por enquanto, nós finalizamos com esse tema. Depois, para você que gosta, nós vamos falar do desperdício e o capeta, o diabo, o capeta. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, agradecemos a Tua graça. Queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome
e pedir que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Ora, em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.